Hoje vamos falar sobre evangelismo no trabalho, né? Uma perspectiva bíblica sobre a ética do empregado cristão. Quantos aqui deixaram o carro deliberadamente aberto ali fora? Alguém deixou o carro aberto? Não? Todos trancaram o carro? Todos são mais seguros porque moram em condomínios, têm cachorro, têm porteiro, se sentem mais seguros por causa disso? Vocês trancaram a porta de casa mesmo assim? Se você respondeu que sim, então você não tem nenhum problema com uma doutrina bíblica que chama depravação total do homem. Você trancou a porta da sua casa porque você sabe que os homens são maus, que os homens fazem coisas ruins. E tem uma relação social que mostra isso de uma forma muito clara, que é a escravidão. A escravidão mostra que nós somos capazes de uma depravação tão grande que transformamos pessoas que foram feitas à imagem de Deus em mera propriedade. Mera propriedade. A história da escravidão é antiga. Ela não necessariamente era uma escravidão racial. Pessoas de todas as nações eram feitas escravas, de todo tipo de origem. Na época de Jesus, 1/3 da população de Roma era escrava, e no resto do mundo, 1/5. Essa era uma realidade social muito presente. E você poderia ser escravizado por ser capturado numa guerra, por não pagar dívidas, por não ter mais como se sustentar e então se vender voluntariamente para se tornar um escravo. Você podia ser vendido pelos seus pais se você fosse um filho desobediente. José foi vendido pelos irmãos, né, porque o achavam chato. Você poderia se tornar escravo se nascesse filho de escrava, ou se você cometesse algum crime como pirataria. Havia várias formas de se tornar escravo. E os escravos não tinham qualquer direito, eles, como eu disse, eles eram propriedades. Alguns trabalhavam na lavoura, outros na extração mineral, e outros escravos exerciam funções de relevância, né? Se você pensar em José no Egito, ele era um escravo que se torna gerente, né? Mordomo de todos os lugares por onde ele passou. Alguém que tinha um testemunho que chamava a atenção. Alguns escravos viviam de forma melhor do que pessoas livres, né? Imaginar José no Egito como um escravo ali na casa de Potifar, ele vivia melhor do que os lavradores que eram livres, ali, que depois tiveram que vender as suas terras quando veio a fome. O avanço do cristianismo, ali no final do 3º século, não findou a escravidão. Após a queda do Império Romano, né, essa escravidão assumiu a forma da servidão, né, os vassalos ali. Quando chegou o tempo das cruzadas, teve um aumento no comércio de escravos, né? Teve um novo fluxo de escravos em direção à Europa. Em Veneza, cristãos eram vendidos para muçulmanos. Quando, já por volta ali do século XVI, começou o tráfico negreiro, né? 25 bilhões de africanos foram roubados. Para o Brasil vieram quase 5 milhões. É importante reconhecer que o protestantismo teve uma voz cultural profundamente relevante para o fim da escravatura. Pessoas como Wilberforce, John Wesley, Charles Finney, povos como os morávios, os segmentos religiosos como os Quakers, como os metodistas, alguns batistas, né? Apesar do Batista do Sul nos Estados Unidos, aquela denominação ter sido, na sua origem, uma denominação escravocrata. Mas a força cultural cristã serviu de combustível para acabar com a escravidão moderna, como a gente pode chamar. A escravidão terminou na Inglaterra em 1807. Em 1808, eles proibiram o tráfico internacional eles reprimiriam,
passaram a reprimir o tráfico internacional. Em 1850, o Brasil, para evitar uma guerra com a Inglaterra, promulgou a Lei de Eusébio, proibindo o comércio, né, transcontinental de escravos. Os Estados Unidos aboliram a escravidão em 1865, mas é um país ainda marcado pelas lutas e tensões raciais. O Brasil foi, em 1888, pela Lei Áurea, 23 anos depois, foi o último país das Américas a abolir a escravatura como uma forma permitida pelo Estado. É triste, mas é verdade que a escravidão ainda é tolerada em alguns países onde o Evangelho não se estabeleceu de forma plena, onde os princípios da dignidade da pessoa humana que o cristianismo traz para a mesa não fazem parte das mesas de negociação. Agora, é espantoso, né, como um câncer que tem uma recidiva, né, como fala, um câncer que volta, ainda temos casos de grifes famosas usando trabalho escravo e mulheres presas em apartamentos de luxo, ainda no nosso país. Para encerrar essa introdução longa, né, porque a gente vai falar de escravos aqui, o que a Bíblia fala sobre escravidão, o que ela ensina, como é que a gente pode resumir o ensino bíblico sobre a escravidão? Primeiro, a Bíblia disciplina aspectos da escravidão. Ela fala sobre escravidão, ela fala sobre essa relação, mas em nenhum momento a Bíblia ordena ou exige a escravidão. Nenhum momento. A Bíblia fala, olha, se você não pode se conter nos seus desejos, se case, é uma ordem. A Bíblia fala, não deixe de se congregar, tem uma igreja. São instituições, o casamento e a igreja são instituições divinas. A escravidão não. A escravidão entra naquela categoria, por exemplo, de Moisés permitindo o divórcio. Um problema social fruto do pecado. É assim que a Bíblia trata a escravidão. Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Efésios, Colossenses, 1 Timóteo, 1 Pedro, tratam dessa questão, né, disciplinam essa relação entre escravos e senhores. Quando Paulo, em Efésios, capítulo 6, vai falar sobre essa relação, fala, olha, senhores, não maltratem os seus escravos, né? Escravos, sejam submissos aos seus senhores. Ele não faz nenhuma referência a um mandamento do Antigo Testamento para que aquela relação não termine. Pelo contrário, né, a segunda ideia sobre escravatura na Bíblia. Paulo, em Coríntios, fala que se você pode se tornar um homem livre, que você busque isso, mas que isso não consuma o seu coração. Que você não se torne um servo amargurado porque não pode deixar de ser escravo. Mas se você pode, busque isso. Ou seja, a escravidão não é obrigatória. A Bíblia semeou, na verdade, os meios para revelar que essa estrutura social, imagina, 1/3 da população de Roma era escrava. Eles geriam, né, eles giravam toda aquela economia. O cristianismo vem e ele lança sementes para revelar que essa estrutura é uma afronta ao Deus vivo. Tratar pessoas como propriedade ofende o nosso Deus. Projetem isso, por exemplo, para a sua relação com pornografia. Quando você reduz alguém a um objeto, você denigre a imagem de Deus. Vou ser cancelado porque eu usei denigre, né, num tema aqui. Né? Você embota, né, a imagem de Deus. A Bíblia sempre tratou dessa questão não apoiando uma rebelião, uma revolução. A Bíblia não tem essa aproximação para destruir estruturas sociais iníquas. A Bíblia não apoia revoluções. A Bíblia apoia que o peso da beleza do Evangelho destrua essas realidades iníquas. É a beleza do Evangelho que destrói em você o desejo de destruir o outro, de usar o outro, de roubar o outro. É a beleza do Evangelho que tem esse poder. Então, na economia divina, para o avanço do Evangelho, para a subversão dessas realidades todas, o Senhor Jesus inseriu uma ética
de amor ao próximo e de cuidado, que faz com que os seus súditos, os servos de Jesus, pensem e ataquem essas estruturas dentro de si mesmo e na sociedade. E Paulo, por final, ele muda essa perspectiva de quem é escravo e quem é livre em relação à eternidade. Paulo olha para um escravo crente e fala assim, olha, esse escravo crente, ele é mestre, ele é senhor do seu senhor para o Senhor. Ele está dizendo que o testemunho de um escravo fiel tem o poder de abençoar aquele senhor iníquo. O verdadeiro livre é o escravo que conheceu Jesus. E o verdadeiro escravo é o dono de escravos que acha que é dono de si mesmo e dos outros. A Bíblia subverte, então, essa lógica. Né? E o nosso texto hoje tem apenas 2 versículos. Né? Quando eu fiz essa divisão, que é só 2, né? Aí vai ficar desbalanceado com os outros só 2. Né? No sermão anterior, nós ouvimos que o Evangelho deve mudar a forma como os idosos, como as anciãs, como as mulheres casadas, como os jovens se relacionam com o mundo e com Deus. Como Tito deveria ter a sua vida transformada por esse Evangelho. Né? Pastores devem ser mudados pelo Evangelho. Mas nesses 2 versículos ele vai se focar nessa ideia de que um subalterno, um servo, um escravo, um empregado tem nas suas mãos a possibilidade de um serviço piedoso que aponta para a beleza do Evangelho. Essa é a proposta dessa noite. O nosso testemunho deve maravilhar ou incomodar o mundo. O nosso testemunho precisa ter esse poder, nós somos sal. Subalternos, empregados e escravos precisam viver o Evangelho para que tenham um serviço piedoso de forma a proclamar a vitória da cruz. E para isso, Paulo, escrevendo aqui para Tito, né, traça uma estratégia de evangelismo em 6 movimentos, 6 ações que um escravo cristão precisa ter, ou atitudes que ele precisa ter em relação ao seu Senhor. 6 atitudes que os estudantes precisam ter em relação aos seus professores, que são autoridades sobre eles. 6 atitudes que você precisa ter em relação ao seu chefe, que não é concursado e foi colocado ali por uma conveniência política, mas é seu chefe. E a primeira dessas atitudes é ser útil. Ser útil aonde você foi inserido. Quem tem um chefe descrente, quem tem um professor descrente, quem tem alguém sobre posição hierárquica superior a você, descrente, tem diante de si um campo missionário. Seu emprego, suas relações, sua função, seu relacionamento com essas autoridades, com essas pessoas, devem apontar para você a oportunidade de apresentar Jesus. E você não está ali por acaso. Como é que essas pessoas que estão em posição de autoridade, que tem tudo para confiar em si mesmo, né? Imagina um cara que é dono de 100 escravos, tanto que ele manda. Gente que pode confiar em si mesmo, né? Como essas pessoas deixarão de confiar nas suas riquezas, no seu poder, na sua capacidade de dizer viva ou morra para alguém, para se tornar ele mesmo um escravo de Jesus? Ele precisa ver um testemunho bonito, um testemunho poderoso. Quanto aos servos, começa o versículo 9, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Ser produtivo em determinado lugar ou dentro de uma família envolve receber ordens e cumpri-las. O texto afirma que esses escravos precisavam ser obedientes em algumas coisas? Não. Em tudo. Uma outra tradução vai dizer, sejam submissos em tudo. Gente, que difícil, né? Como é que a gente poderia viver assim? A chave está lá em Colossenses capítulo 3,
versículos 22 a 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. 22 antes. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A gente vive num mundo em que Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, ele foi acreditado diante de todos como aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que reina. Jesus é Senhor sobre tudo. Ter essa convicção faz com que nós consigamos olhar através dos nossos chefes ímpios e enxergar que estamos servindo ao próprio Cristo. A nossa motivação, então, ganha uma profundidade muito maior. Ela ganha uma sublimidade muito mais profunda. Ela vai para outro patamar, né? Nós não queremos apenas servir os nossos chefes. Nós queremos ajudá-los, a gente quer cumprir ordem, a gente quer honrar essas pessoas, porque ao fazer assim, ao agir dessa maneira, nós estamos honrando o próprio Senhor Jesus. Seu pai é chato? Sua mãe é chata? Obedeça. Obedeça, como se você estivesse obedecendo Jesus. Agora o problema é que os nossos pais, os nossos chefes, né, não são Jesus. O pastor não é Jesus. Né? Coitado do Kelvin, né? Às vezes ele tem que, né, vai ter que me engolir. Né? Por que deveríamos obedecê-los? Por que deveríamos ser submissos em todas as coisas? E nosso exemplo maior é sempre quem? Jesus Cristo. Né? Jesus se submeteu a autoridades que foram constituídas por Deus naquele momento histórico. Ele se submete ao poder romano e paga impostos. Jesus se submete ao julgamento de Pôncio Pilatos. Jesus se submete ao julgamento do Sinédrio, ali de sumo sacerdote. Jesus se submete às autoridades romanas que o crucificam, antes o açoitando. Jesus se submete. Ele entendia que essas autoridades foram colocadas ali pelo Pai para que a vontade de Deus fosse cumprida. E ele se submeteu voluntariamente. Toda autoridade vem de Deus, mesmo as más. Esplanada, independente da gestão. Autoridades que foram permitidas e colocadas ali pelo Senhor, que rege a história de todas as nações. Elas são como pó na sua mão. Então quer dizer que a gente tem que obedecer os nossos chefes em todas as circunstâncias? E a resposta é não. Ah, pastor, mas está dizendo em tudo. Não. Nós temos um chefe superior, que é Jesus. Então sempre que, e são 4 possibilidades de insubmissão piedosa, né? Parece uma contradição, né? Ser piedoso enquanto é insubmisso. 4 hipóteses. Ordens antibíblicas, ordens ilegais, ordens imorais e ordens antiéticas. Mente que eu não estou, fala que eu não estou. Fala que eu não estou. A desobediência de um escravo era considerada uma rebelião. Escravos que fugiam no Império Romano eram crucificados, né? Jesus é o servo. Escravos rebeldes eram açoitados. Essa insubmissão leva à retaliação. Essas exceções, antibíblico, ilegal, imoral, antiético, elas são ordens para que a gente se rebele de forma respeitosa,
que a gente se rebele para continuar alinhado com uma autoridade superior que é Cristo. Só que esse chefe vai ver isso como? Como uma rebelião. E assim como o escravo poderia ser morto e sofreria retaliações, você, quando de forma piedosa se negar a cumprir ordens que são antibíblicas, ilegais, está falhando aqui, ilegais, imorais, antiéticas, você sofrerá retaliações. Sua progressão na carreira, sua ascensão profissional, a garantia do seu emprego, a sua moral naquele ambiente vai ser atacada ou difamada. Você suportará as consequências da rebelião contra esse senhor humano, porque você está submisso a Deus. Mas se essa ordem não ofende a Deus, então você deve cumpri-las todas. Essa conduta deve exigir a sua submissão em todas as coisas. E para a gente agir assim, a gente precisa enxergar Jesus por detrás dessa pessoa que nos dá as ordens, Então, a primeira ideia é que você precisa ser útil. E útil envolve obediência em todas as coisas. O segundo movimento que a carta de Tito nos ensina é um movimento de satisfazer esse Senhor. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não é uma mera obediência que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando uma disposição no espírito de ser agradável, de responder de forma boa, de agir com um espírito de entrega àquela ação. Como é que um aluno agrada ao seu professor? É só fazendo o dever de casa? Não. Isso é o mínimo. Há uma disposição de aceitar a autoridade daquele professor. Então, o professor fala, olha, hoje das páginas tais a tais, tragam amanhã. E aí você faz aquela careta lá, professor. Essa segunda parte está falando de não só fazer o dever de casa, mas acolher aquela ordem como se fosse uma ordem do próprio Senhor. Envolve a ideia de não ser apenas útil, de obedecer, mas também uma decisão de ser agradável, abençoador, leve, entregue e não resistente ao serviço. É um obedecer mais profundo do que a mera ação, é um obedecer no coração. Efésios 6:6-7, falando sobre os escravos, não sirvam apenas quando estão vigiados, somente para agradar pessoas, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Trabalhem de boa vontade. Dever de casa. Não, dever de casa. A gente precisa de Jesus, gente, para viver assim. É necessário esse passo além da obediência, É necessário uma atitude de boa vontade, uma atitude do coração. E essa segunda etapa colabora para mostrar a finalidade disso tudo, que é lá no 10, a fim de que em todas as coisas seja manifesta a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Porque a gente tem um objetivo maior, a gente consegue lidar com essas pressões do trabalho de uma forma mais leve. O serviço obediente, então, deve ser feito de forma alegre e não com relutância. Há uma disposição e não uma preguiça. Há uma alegria. E ser alegre, trabalhando, sendo escravo, é um milagre. É um milagre. Nós que somos servidores públicos, por muito menos a gente fica ressentido com o chefe, Não, você não vai sair de férias agora não, porque a escala não dá. Aí você fica 3 meses azedo.
Está se exigindo a alegria de um escravo. E isso só pode acontecer como um milagre. Um fruto do Espírito Santo, alegria. Alguém que é preenchido por Deus. Alguém que tem a mente de Cristo. Alguém que provou a graça. E por isso, entrega a graça para os outros. Jesus serviu a humanidade de forma alegre e de coração. A gente sabe o preço que ele pagou por isso. Ele se humilhou para nos abençoar. E só ele pode nos estimular a viver assim, vivendo em nós. Sem Jesus, você não tem como viver assim. Entenda isso. O próximo passo é ainda mais difícil. Que não sejam respondões. Controlem a língua. Sejam educados ao falar. Que não sejam respondões. A atitude do escravo envolve também a sua relação com a maneira com que ele fala. No original, esse texto aqui, que foi traduzido por não ser respondão, não fale ao contrário. Não fale mal. Não descasque o seu chefe. Os empregados cristãos, eles não devem responder aos seus chefes, eles não devem falar mal dos seus chefes, eles não devem ser pessoas argumentativas, contenciosas, desagradáveis, sempre fazendo o trabalho mais difícil. Né? Servos crentes não devem reclamar do chefe nem na frente dele e nem pelas costas. Porque ao fazer isso, a gente compromete o nosso testemunho a respeito de Cristo. E as palavras são poderosas, meus irmãos. Às vezes, com uma palavra, a gente consegue destruir uma longa jornada de um testemunho. Imagina, você serviu ali 30 anos numa fábrica, né? E aí está recebendo a medalha lá de 30 anos de serviço, né? E aí você fala assim, nunca gostei disso aqui. Né? Algo simples, né? Nunca gostei disso aqui. Provérbios nos ensina algumas coisas sobre a forma como a gente fala. Provérbios 6,12. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. 13,3. Quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. 18:6 e 7. Os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites, né? Imagina, um escravo reclamão. Clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição. Os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. 18:21. Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Davi, no Salmo 39, versículo 1, diz o seguinte: Eu disse consigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. A boca sempre vai falar do que o coração está cheio. Se você trabalha com ódio do seu patrão, tenha certeza que uma hora isso vai ficar muito patente, muito claro. Se você guarda rancor do seu professor, do bedel da escola, uma hora você vai revelar isso. Porque está enchendo o seu coração. Porque você está permitindo que aquilo crie raiz dentro de você. O servo de Cristo, então, precisa ser respeitoso ao falar, e especialmente ao falar com seu chefe e sobre o chefe. Respeitoso. A Bíblia fala que a língua é indomável. Pronto, lascou para todo mundo aqui. Né? Tiago fala que quem domina a língua é varão perfeito. Não é isso? Então, se o nosso coração não for transformado, se Jesus não habitar ricamente em nós, se Ele não der para a gente uma outra perspectiva sobre o trabalho, nós iremos pecar com a língua e poderemos ser destruídos pelo que a gente fala. Destruídos. Quarta estratégia, né? Então, a primeira é ser útil, a segunda estratégia é ser agradável, a terceira é ser educado na fala, né? Ter lábios sábios. A quarta é trabalhar com princípio. Versículo 10 começa com: não furtem. Não obtenham vantagens
ilícitas, né? Além de não responder mal para o chefe, além de não falar mal dele, o cristão não pode ser desonesto no seu ambiente de trabalho. Um servo de Jesus não pode continuar sendo um ladrão, gente. Ladrões podem ser transformados, né? A Bíblia fala da transformação daquele ladrão na cruz. Mas o furto tem que ficar para trás, para a história. A Bíblia fala que aquele que antes roubava, não roube mais, antes trabalhe. Para quê? Para ter dinheiro? Não. Trabalhe para si e trabalhe para ajudar os outros. Antes você tirava dos outros, agora você trabalha sua para poder ajudar os outros. Uma mudança completa. O empregado, então, cristão, deve ser alguém a quem pode ser confiada coisas valiosas. Não sei se você tem alguém que está sob a sua direção, assim, né, como um subalterno a você, que você confia coisas valiosas, né? É muito triste ser furtado pela pessoa que trabalha na sua casa. Não sei se você já teve essa experiência, né? Porque é uma relação de confiança. Um empregado cristão deve ser capaz de, se for o caso, ter a senha do cofre, porque tem a confiança das pessoas. Nós não precisamos, então, ser vigiados pelas câmeras. Mas nós não vamos se opor a fazer aquela revista pessoal, né? O pessoal que trabalha em joalheria, né? No final do dia, né? Porque a gente vive num mundo mau. Mas mesmo que desconfiem de nós não devemos dar motivo para isso, e muito menos roubar. Nós somos chamados a sermos confiáveis, honestos e íntegros nas relações de trabalho. E um cristão empregado, ele não vai pegar algo do patrão e vai dizer assim, não, isso é mais-valia, né? Ele está lucrando demais, então vamos reverter as ordens sociais, eu vou pegar para mim isso aqui. Ah, não, ele é avarento. Ele me paga uma miséria. Então eu posso desviar algo para puni-lo. Um empregado cristão, servo de Jesus, ele não pode pedir reembolso por aquilo que ele não gastou. Aumentar despesas nas viagens, né? Ele não usa recursos do trabalho para o seu proveito pessoal. Nas repartições públicas, né, do Clipes ao jatinho da FAB. Os cristãos precisam ser íntegros. E o Evangelho exige de nós essa integridade, porque o Evangelho é íntegro. E nós somos embaixadores do Evangelho. Se você olha para o seu patrão, entendendo, ou para o seu professor, né, entendendo que ao servi-lo, você está servindo ao próprio Jesus, você pensaria em furtar Jesus? É incompatível. A quinta estratégia evangelística, né, ou a ética do nosso trabalho. Você tem que ser publicamente fiel. A sua fidelidade precisa ser explícita. 10. Não furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade. Esse deem prova é que essa fidelidade ela é demonstrável. Você é publicamente comprometido com essa fidelidade ao seu Senhor. Publicamente, as pessoas não podem ter dúvida que você vestiu a camisa do seu patrão. Difícil, né? Mas é isso que se pede. Nossa confiabilidade, então, deve estar à mostra de todas as pessoas. A nossa lealdade, a nossa integridade em direção ao nosso Senhor, nosso patrão, nosso chefe, ela precisa ser pública, evidente. Isso significa que outras pessoas podem enganar o chefe, mas o crente não. Outros podem trair a confiança de um chefe, mas não o servo cristão. Pessoas podem ficar amarguradas com chefes ruins, tiranos, mas o cristão não, porque eles seguem a um chefe maior. Eles estão obedecendo a Cristo.
E porque a gente é primeiro servo de Cristo, esse contraste, né, dessa fidelidade, ela precisa ser evidente a todas as pessoas. Empregados confiáveis, eles de forma evidente demonstram esse poder transformador do Evangelho. Um colega, de forma jocosa, me mandou uma reportagem de um pastor que teve um caso extraconjugal, né? E aí o marido dizia assim, olha, eu estou denunciando porque o cara é um pastor, eu nunca esperaria isso de um pastor. E está certo. Não porque ele é pastor, mas porque ele se diz crente. E os crentes precisam ser publicamente confiáveis. É bom que as pessoas ainda se espantem com crente pilantra. É bom. Porque é o que se espera que crente não seja. Nós precisamos ser abertamente confiáveis. Então está lá, motim para fechar a empresa, né? Para derrubar o chefe, substituir o chefe. Você publicamente deve afirmar a sua lealdade a ele enquanto ele estiver naquela posição. Difícil, né? Por fim, um empregado cristão, né, um aluno cristão, ele deve demonstrar abertamente o seu testemunho a respeito de Jesus. Você precisa se comprometer com a sua fé com Jesus de forma explícita, pública. As pessoas precisam saber que você é crente. E elas vão cobrar você. E você não tem medo disso, porque você está servindo a um chefe superior. Final do versículo 10, a finalidade disso, né, sejam publicamente fiéis, para que em todas as coisas vocês manifestem a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Quando nós agimos assim, em todas as coisas, a gente está manifestando, a gente está evangelizando, a gente está promulgando, né, a gente está propagando a beleza, a maravilha da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então, assim, ser fiel, honesto, gracioso, gentil, polido nas palavras, submisso, tem uma finalidade, gente. Essa finalidade é manifestar a beleza da doutrina de Deus. Um crente servo que age assim no ambiente de trabalho, ele coloca em exposição a beleza do Evangelho. As pessoas vão, por que você age assim com um cara tão ruim? Não entendo você. E a resposta é, porque não é para ele. Eu sirvo a Cristo. O empregado crente, ele vive Cristo não só no trabalho, ele vive em todas as suas dimensões de vida. Você, na sua condição de empregado de alguém, de submissão aos seus pais, submissão aos seus professores lá na escola, você nessa condição, você tem a oportunidade de mostrar a beleza da doutrina de Deus. Você pode ser usado por Deus. Se você for produtivo, agradável, respeitoso, se você tiver princípios de honestidade, de fidelidade, então o caráter de Deus, que tem essas coisas todas nele mesmo, porque ele é todas essas coisas, ele é exposto por intermédio da sua vida para pessoas que confiam muito em si mesmo. Griffin, que é um teólogo, diz o seguinte, sobre essa coerência de como a gente vive. O efeito do comportamento cristão individual sobre os descrentes não deve ser subestimado. Os descrentes estão olhando os crentes. Não subestime isso. Para o bem e para o mal. Inevitavelmente, os descrentes julgam a mensagem do Evangelho pelas vidas daqueles que a abraçam. À medida que vivemos e nos identificamos como cristãos, podemos tornar a mensagem do Evangelho atraente e digna de aceitação por nossas atitudes e comportamentos piedosos. Parte boa, né? No entanto, se formos percebidos como desamorosos e hipócritas,
damos aos descrentes bons motivos para serem céticos sobre o poder do Evangelho. Se nós formos empregados ruins, nós damos bons motivos para os nossos chefes duvidarem do Evangelho. Não sei se você já ouviu alguém falar assim: eu não faço negócio com crente. Essas pessoas, de alguma maneira, foram expostas a alguém que não seguiu esses princípios éticos. E essa pessoa se fechou num ceticismo, numa dúvida maior sobre o caráter de Deus. As exortações de Paulo, tanto para os cretenses como para nós, os cristãos de todos os tempos, devem nos alertar para a tremenda importância de sermos, na realidade, aquilo que professamos com as palavras. Spurgeon, comentando esse versículo do capítulo 10 aqui, diz o seguinte: a vida do cristão, mesmo que ele seja um escravo, deve embelezar o cristianismo. Cristo não busca o ornamento da sua religião, a beleza, nas riquezas ou nos talentos dos seus seguidores. Deus não está interessado se você vai ser promovido, se você tem PhD, se você é reconhecido no seu trabalho pela sua destreza, pela sua técnica, pela sua perícia. Não é esse o ponto. Mas nas vidas santas, para que manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. E essa é a piedade que é digna do louvor do nosso Salvador. Pastor, você está dizendo então que eu posso ser um empregado que parou de estudar? Não. Você vai ser produtivo, útil, você vai continuar estudando. Certo? Não é porque o seu caráter é piedoso que você pode fazer um serviço ruim, você deve se aperfeiçoar. Agora, não é porque você é o melhor, contador do mundo, que você tem a aprovação de Deus na sua relação com os seus superiores. Concluindo aqui, por que Paulo dá essas instruções aos servos cristãos? Não, a resposta é simples, mas a prática exige um milagre. A resposta é que é para o Evangelho ser colocado em exposição para essas pessoas que confiam em si mesmas, são ricas, que é mais fácil entrar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico, A gente fala, a Bíblia fala isso. A ideia é que essas pessoas precisam ouvir sobre Deus por intermédio do testemunho dos seus subalternos. Mas viver assim exige de nós um milagre. É um milagre um escravo não ser amargurado. Imagina, você ser roubado dos seus pais e levado para outro canto do mundo, nunca mais voltar. Eu vi esses dias um roteiro, como se fosse um ponto turístico, de onde os negros eram enviados para o Brasil. Tinha uma que eles chamavam de árvore da saudade, árvore do esquecimento. E as pessoas tinham que dar 3 voltas em torno da árvore, que dizia que isso teria o efeito de tirar delas a memória do passado delas, para que elas não sofressem na nova realidade. E ao embarcar, eles passavam por um portal que chamava Portal Portal da Despedida. Eles iam e foram, embora e nunca mais voltaram. Como não ser amargurado? Como não fazer levante? Como não fugir para quilombo? Como ter uma disposição agradável numa situação como essa? Um milagre. É necessário ter a mente de Cristo. É necessário ter a presença do Espírito Santo dentro de você. É necessário compreender que a vida é mais do que o sucesso aqui. Escravos morreram como escravos, mas foram aprovados por Deus. E do ponto de vista da eternidade, eles tiveram completo sucesso. A nossa tendência é de ser rebelde e não submisso.
A nossa tendência é ser nervosinho, irritadiço, e não pessoas que têm uma presença agradável. A nossa tendência é ser grosseiros e não educados, ladrões e não honestos. A nossa tendência é ser infiel ao invés de demonstrar uma vida marcada pela fidelidade. A nossa tendência é sermos obstáculos para o Evangelho e não meios pelo qual Deus usa para alcançar pessoas que precisam ouvir o Evangelho a partir de como vivemos. Nós sempre temos essas relações mistas, né? De estarmos subalternos a alguém, estarmos em algum momento sobre, né, uma posição hierarquicamente superior. Mas quando você está nessa posição de submissão, de inferioridade, quando você é o escravo e não o senhor, quando você é o aluno e não o professor, aí você vai descobrir com muita facilidade se você está vivendo de forma real aquilo que você professa dizer que crê. Né? Nessas relações, você será testado de uma forma muito mais clara. E creiam nisso, um cristão não ocupa uma função por acidente, por acaso, por más escolhas profissionais. Né? Pode estar colhendo consequências também. Mas nessa posição em que você se encontra hoje, Deus exige de você, na relação com as pessoas que mandam em você, que você seja útil, submisso, que você seja respeitoso, que você tenha uma atitude positiva, que você seja fiel em todas as coisas, que você proclame o Evangelho vivendo assim. Foi um Deus soberano que colocou você nessa posição e convida você a participar dessa grande comissão, agindo de forma sábia, que honra o Senhor, que olha além do chefe para aquele que governa todas as coisas, para Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que se esvaziou, né? Aquele que tem domínio sobre todas as coisas, mas se humilhou, assumiu figura humana, se esvaziou, se deixou formar no ventre de uma menina pobre na Judéia, para viver uma vida de obediência, de humildade, servo de todos. Eu não vim, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida por resgate de muitos. Jesus veio para viver uma vida de serviço, para nos servir. Lídia falou, facilmente eu iria para o lava-pés aí, né? Jesus se humilhou. E se você entender isso, que ele se humilhou em seu favor, então fica mais fácil engolir sapo, ter uma atitude respeitosa, não amarga, dentro das relações de submissão que Deus coloca você. Vamos orar e vamos depois cear, né? Lembrando o que Jesus fez por nós e de como Ele nos capacita a viver dessa forma. Você não conseguirá viver assim, sem a presença de Jesus dentro de você. É impossível. Seu desejo seria matar o seu mestre, o seu senhor, né? O dono lá da senzala. Mas você é chamado a morrer, a se esvaziar de si mesmo, para apresentar a beleza da doutrina de Deus, do nosso Salvador. Vamos orar? Senhor, obrigado porque Jesus se humilhou no nosso lugar, viveu uma vida perfeita. Aquele que era adorado por toda a eternidade, esvaziou e assumiu a figura humana e foi humilhado e se submeteu a autoridades pecaminosas, mas tiranas. Gente que tinha
medo de se aliar à verdade. Mas Jesus se humilhou para nos dar salvação. Ele foi o servo perfeito para que nós possamos ser aperfeiçoados na nossa caminhada enquanto servimos. Obrigado porque a mente dele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, a graça opera na nossa vida. Nos ajuda a espelhar isso nas nossas relações, abençoa os nossos filhos, dá a eles um coração submisso aos pais, aos professores. Dá a cada um de nós, nas nossas relações hierárquicas, o desejo de servir bem aos nossos superiores, porque por trás deles nós enxergamos Jesus. E aqueles aqui que têm pessoas sob a sua liderança, que o amor de Deus faça com que haja piedade nessas relações, que haja empatia e não mero uso das pessoas. Assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.